Quem tem residência do cartão também tá tudo atrasado, sabe? A gente não consegue fazer plano, é muito difícil viver uma vida que eu não sei se mês que vem vai estar na validade minha residência, entendeu? Isso é muito frustrante, cara, muito frustrante. Bom, quero abrir o jogo com vocês sobre Portugal, ou pelo menos sobre a minha situação em Portugal. Quem acompanha aqui o canal, ou os canais que eu tenho, sabe que eu não posto vídeo, acho que há mais de uma semana, não me sinto confortável, não tô me sentindo confortável em gravar, falar sobre Portugal, tirar as dúvidas sobre Portugal, de repente, às vezes, sem querer, influenciar você a vir pra Portugal, porque eu tô bastante frustrado com Portugal, e não queria mais fazer esse tipo de vídeo, e eu quero mudar um pouco o tipo de conteúdo do meu canal pra uma coisa mais leve, assuntos mais leves, mas antes disso acontecer, eu queria falar o que eu penso e eu queria muito pedir pra você também, primeiro, pra você que tá assistindo, assista esse tipo de conteúdo, porque não é só, como tirar esse documento, NIF, NIS, como tirar isso, CNH, carteira de condução, sabe, não é só isso, uma vida em outro país, tem o que as pessoas pensam também, como é que as pessoas estão se sentindo, o que elas acham de tudo isso, dessa situação, sabe, eu pelo menos antes de vir pra Portugal, eu assisti esse tipo de conteúdo, sabe, gente falando o que sente do país, sabe, não só tirando dúvida de documentação, esse tipo de coisa. É uma coisa que eu nem me sinto tão à vontade de fazer, pra te falar a verdade, porque eu escuto muito que eu não sou advogado, que eu não tenho, sabe, isso cansa um pouco, mas enfim, eu queria falar esse tipo de coisa nesse vídeo. Se você tiver paciência, saco fica. E se você estiver aqui em Portugal e quiser comentar como que você tá se sentindo, como é que tá seu momento aqui agora, o que você pensa do seu país, ou você que vai vir, por que Portugal? Às vezes até te faz pensar um pouco, sabe, antes de tomar essa decisão. Por que Portugal? O que tá te fazendo vir pra Portugal? E se você quiser comenta, porque eu acho melhor do que só a minha opinião, é ter a opinião de várias pessoas diferentes, pra gente se nortear pelo menos, né? E eu tô falando isso porque eu tô conversando com vários amigos aqui, meus, que estão em Portugal, e tá todo mundo meio que nessa energia, assim, todo mundo não, né? Assim, grande parte, que tá meio frustrado com Portugal, que não era isso que esperava e tal. E eu vou te falar, assim, da minha situação, particularmente, eu tô bastante frustrado, muito por minha culpa, tá? Porque eu me acomodei muito aqui, eu não era acomodado assim no Brasil, por exemplo, de ter uma ou poucas fontes de renda, de ficar contando só com o salário. E aqui eu tô muito acomodado, isso tá me incomodando muito. E sinceramente, vou ser bem sincero, eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo, de falar esse tipo de coisa, já falei muito, isso me dá muita dor de cabeça. As pessoas aqui não sabem ouvir crítica, mesmo que não seja elas, seja uma situação do país, as pessoas não gostam de ouvir isso. Mas enfim, sinceramente, muita gente vem comentar, inclusive, pessoas daqui, mas que, por exemplo, eu falo alguma coisa que eu penso que, podia melhorar ou podia ser melhor. E a pessoa vem e me fala, por exemplo, mas de certo vive muito melhor aqui do que no seu país. E sinceramente, assim, falando com letras maiúsculas, a minha vida era muito melhor no Brasil, mas muito melhor no Brasil. E as pessoas não têm noção do que é o Brasil, isso me incomoda muito. As pessoas, desdenhar do Brasil. O Brasil, cara, o Brasil é a 9ª economia do mundo. O Brasil é o 9º país mais rico do mundo. A gente é referência em um monte de coisa, de tecnologia, de agropecuária, de tudo. A gente é referência em um monte de coisa. E, por exemplo, tem muitos estados do Brasil que são muito pobres, sim. Só que, por exemplo, eu venho do estado de São Paulo. Eu já viajei muito o Brasil, mas eu posso dizer que, inclusive, eu trabalhei em muitas cidades do meu estado, né, do estado de São Paulo. E, cara, sinceramente, vou ser bem sincero, assim, desculpa, tá? Mas o estado de São Paulo, se isolar o estado de São Paulo e comparar com Portugal, não existe comparação. São Paulo tá muito mais evoluído que Portugal. Eu acho que São Paulo é o estado mais seguro do Brasil. E aí as pessoas falam, não, que São Paulo é perigoso, mas a cidade de São Paulo, assim como qualquer outra metrópole, o Japão é muito seguro, mas Tóquio é perigoso, porque é uma metrópole. Os Estados Unidos, em relação ao Brasil, é muito seguro, mas Nova York, por exemplo, é perigosa, porque é uma metrópole. Portugal é seguro, mas Lisboa, e não é de hoje, é perigosa. Entendeu a lógica? Então não tem como comparar uma cidade que diariamente estão mais de 20 milhões de pessoas lá pra usar de parâmetro. Então metrópoles são mais violentas, sim. Mas, cara, as cidades do interior de São Paulo, a cidade que eu venho é uma cidade maravilhosa, de verdade. Tem uma estrutura, eu tava conversando com uma amiga que inclusive tá nos Estados Unidos agora, que, cara, a estrutura da cidade que a gente vivia, assim, poucas cidades no mundo tem. Então não é porque eu vim do Brasil que eu vim da favela, por exemplo. Eu morei em periferia, cresci em periferia, nasci numa Coab, cresci a vida inteira. Mas, cara, eu nunca fui assaltado. Eu já conheço gente que foi assaltada, já ouvi histórias, mas eu nunca fui assaltado no Brasil. 25 anos de Brasil, nunca fui assaltado. Eu nunca vi um assalto, aqueles assaltos que você vê direto no TikTok, cara pegando o celular, puxando, parando no trânsito, roubando moto. Eu nunca vi na minha cidade. Eu nunca
nunca vi acontecer na minha frente. Então não é desse jeito. O Brasil não é isso que vocês pensam que é, sabe? Assim, é um pouco de ignorância, mas também, sabe, isso faz parte também. É a imagem que o Brasil exporta, infelizmente. A culpa é do Brasil também, a culpa é do presidente que vai nos lugares e fala que tem 130 milhões de crianças na rua, fala que o brasileiro é pobre, sabe? Enfim, é a imagem que a gente exporta. Infelizmente, isso também é culpa nossa, não é só culpa das pessoas que pensam assim. Mas definitivamente não. Minha vida era muito melhor no Brasil era muito mais fácil de fazer dinheiro. No Brasil, eu já vou chegar na parte que a galera pensa, muita gente comenta, então por que você não volta? Eu vou chegar nessa parte já, calma. Mas, assim, minha vida não era pior no Brasil, tá? Tinha meus amigos, tinha minha família, conseguia ganhar muito dinheiro, convertendo o que eu ganho hoje em euro pra real, eu ainda ganhava muito mais no Brasil. Não de salário, mas eu fazia festa, eu tinha loja de roupa, eu importava iPhone, era carro de leilão, sabe? Tinha muita coisa pra comprar e vender, sabe? Fazer dinheiro. Aqui não tem esse mercado, infelizmente. Eu me decepcionei muito no sentido de, eu achei que eu fosse pra um país mais evoluído, por exemplo. E não é só Portugal, não. Muitos países da Europa é assim, tá? Não é só Portugal. Eu achei que a Europa fosse mais evoluída. Eu achei que eu ia vir aqui, aprender um monte de coisa e levar pra fazer negócio no Brasil, por exemplo. Que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de tocar negócio. Eu fiz gestão de empresa, administração de empresa no Brasil, que no resto do mundo é gestão de empresa. E eu fiz curso de marketing, fiz pós, fiz um monte de coisa que eu não fico falando aqui, apesar das pessoas falarem, você não pode estar falando sobre isso. Quando eu falo do problema demográfico de Portugal, eu estudei isso a minha vida inteira. Eu fiz curso de marketing, eu fiz curso do Google, eu fiz um monte de curso da USP de marketing, eu fiz um monte de coisa. E eu podia estar falando isso com um diploma aqui atrás e dando carteirada nas pessoas, mas eu não preciso ficar falando isso. Isso me incomoda muito aqui também. Você só é alguém quando você tem o canudo, né, que eles falam, que você estudou, que você, sabe, tem que ficar se provando toda hora. Se eu colocasse um terninho e gravata aqui e falasse que eu era advogado, eu ia ter muito mais credibilidade no que eu falo, mesmo sem ser, sabe? Eu vejo muita gente aí falando que é advogado, fazendo conteúdo, mas enfim, tô desabafando, tá? Desculpa, mas tem muita coisa que me frustra aqui nesse sentido, principalmente. Eu achei que eu fosse, tipo, abrir a cabeça pra negócios novos, sabe? Coisas novas e tal. E não é bem assim, e é bem difícil de ganhar dinheiro aqui. Eu tô com um monte de plano pra ganhar dinheiro, e é uma coisa que tá me frustrando muito também, que muita coisa que eu queria gerar de renda extra depende de eu ter uma residência, eu queria fazer viagem e conteúdo de viagem, mas eu queria ter uma residência pra poder viajar pela Europa, fazer uma viagem por mês, de final de semana pelo menos, e eu não sei se a CPLP vai continuar. Quem tem residência do cartão também tá tudo atrasado, sabe? A gente não consegue fazer plano, é muito difícil viver uma vida que eu não sei se mês que vem vai estar na validade minha residência, entendeu? Isso é muito frustrante, cara, muito frustrante. E por que eu não volto? Eu saí do Brasil por um motivo. Eu fali lá no Brasil, que durante a pandemia eu tinha uma empresa de eventos e eu tinha uma loja de roupa, além de eu trabalhar num escritório também, de coordenador administrativo. E aí chegou a pandemia e não existe como continuar fazendo evento, a loja de roupa, coisa não essencial no Brasil, fechou, não tinha como eu focar na loja, estar trabalhando no escritório, enfim. E aí muita coisa me frustrou, meus amigos, assim, quando a coisa começou a ficar feia, abandonaram. E, resumindo, eu fiquei muito frustrado com a amizade, eu perdi minha avó na pandemia, e eu achei que tudo isso, meu carro, meu primo enfiou meu carro num poste, acabou com o meu carro, aí eu bati a moto, quebrei o pé, perdi a moto também, porque tava com o documento atrasado, tava tudo errado na minha vida, e eu achei que, assim, eu teria que recomeçar do Brasil, eu teria que recomeçar com pouquíssimas amizades, com pouco dinheiro, e aí eu decidi que eu queria recomeçar em outro lugar. Se for pra recomeçar, vou recomeçar em outro lugar. E eu estudei muito pra ir pros Estados Unidos, mas eu tinha que esperar uma fila de 1 ano pra tirar o visto, pra ver se eles iam aprovar meu visto. Então eu não quis esperar, eu já queria sair pra ontem, comprei uma passagem, vim pra Portugal, sem saber se eu ia ficar aqui, sinceramente, tá? Eu vim como turista, mas vem como turista e você fala de visto de procura de trabalho. Infelizmente, na minha época, não tinha visto de procura de trabalho. Se tivesse, obviamente que eu viria com visto de procura de trabalho, porque é o jeito mais fácil. E eu fico de cara com as pessoas tendo essa possibilidade e escolhendo vir como turista. Vai ser muito difícil pra vocês, tá? Desculpa te falar, mas eu tento ser sincero. Enfim, vim pra cá meio que pra tirar umas férias, não cancelei minha passagem de volta, comprei um plano da CVC, nem fiz esquema com nada, sabe? Eu falei assim, se eu gostar de lá e eu achar que dá pra ficar, eu fico, senão eu volto pra casa e tento outro lugar, sabe? Graças a Deus tenho família, graças a Deus tenho lugar pra morar lá no Brasil, não me falta nada e nunca me faltou. E eu vim por isso, porque eu teria que recomeçar lá, teria que recomeçar de qualquer forma lá. Então eu decidi sair da casa dos meus pais, sabe? Apesar de eu já ter saído algumas vezes, quando eu abri a loja, eu meio que morei na loja também. Enfim, queria começar cedo, sim, começar do zero, conhecer
pessoas novas, só por isso, sabe? Não vim pra cá porque eu tava passando fome, eu já cansei de falar isso aqui pra vocês. E não foi esse o motivo, eu só queria estar num lugar diferente. E enfim, eu tô me frustrando bastante porque eu entendo, eu consigo pensar um pouco, entender qual é o problema de Portugal, um dos problemas de Portugal. Só que eu tenho que ficar ouvindo que o problema é imigrante, sabendo que não é. Portugal tá ficando mais pobre, eu já expliquei isso um monte de vezes aqui. Portugal tá ficando mais violento, tá tendo mais assalto, porque tá ficando mais pobre. Tá tendo mais pessoas morando na rua, pedindo dinheiro na rua, porque tá ficando mais pobre. Não é porque tá vindo mais imigrante, é porque tá ficando mais pobre. Eu vou no Porto e eu nunca vi um brasileiro pedindo dinheiro. E eu já vi, e na verdade são sempre portugueses. Aí eu não sei se é cigano, não sei qual que é a diferença, tá? Mas são sempre portugueses com sotaque de Portugal. E eu tenho que ficar ouvindo que é a culpa do imigrante. E eu sei que não é, sabe? Isso é frustrante também. Mas enfim, tô desanimado de fazer conteúdo. Eu queria mudar o tipo de conteúdo. Queria fazer, eu tô com um monte de plano, mas eu dependo da minha residência. Tanto pra fazer a coisa que eu quero fazer aqui, eu preciso de uma residência válida, na validade mesmo, sabe? Não com decreto, eu preciso de uma residência válida pra fazer o que eu quero fazer. Se Deus quiser, em breve eu vou conseguir fazer. E eu também queria viajar e fazer conteúdo de viagem. É para isso que eu criei o canal, na verdade, e nem era pra muito para tratar desses assuntos. Acabei me desviando. Enfim, tô só desabafando, tá? Eu acho melhor do que não falar nada e parar de fazer vídeo do nada. Então, assim, de repente o que eu tô te falando sirva pra alguma coisa pra você. Mas é isso aí, ó. Eu queria falar um pouco da minha situação, que eu tô pensando aqui. Tô acomodado, não tô fazendo o dinheiro que eu gostaria de fazer. Pô, você vai ganhar em euro, né? Pô, dá pra juntar um dinheiro e tal. E eu não tô conseguindo juntar dinheiro, não tô conseguindo fazer mais dinheiro. Tô bem frustrado. A culpa é minha também. Eu sei que Portugal tá ficando cada vez mais sem dinheiro e a tendência é ficar cada vez mais sem dinheiro. E eu sei disso, eu sei que as coisas vão piorar muito. Eu sei. Coisas minhas, tá? Você não precisa acreditar, você não precisa concordar. Eu sei porque eu entendo o que tá acontecendo. Mas é isso. E se você tá aqui em Portugal, deixa aí o que você tá pensando, o que você tá sentindo, como é que tá seu momento aqui. Tá legal pra você? Porque às vezes é só pra mim, às vezes é só pros meus amigos mais próximos que eu converso. Às vezes pra você tá tudo certo, excelente, tá a vida dos sonhos. E seria legal também ter o seu ponto de vista. E você que tá vindo pra cá, tá pensando em vir pra cá, tá querendo, estudando sobre Portugal. Por que Portugal? Coloca aí no comentário também, se você puder, por que Portugal? Sabe? O que tá te fazendo? O que tá brilhando nos seus olhos em vir pra Portugal? Por quê? De repente, e aí a gente interage mais nesses comentários. Eu vou pegar pra responder em vídeo tudo que vocês falarem, pra gente tentar interagir mais, sabe? Pra um ajudar o outro, não só ficar o meu ponto de vista sobre tudo aqui no canal, porque se depender de mim agora, eu vou ser bem negativo e eu não quero trazer negatividade pra vocês. Mas é isso aí. De qualquer forma, obrigado por assistir, deixa o like aí se você gostou do vídeo, se você achou ele útil, compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso, sei lá. E é isso aí, tamo junto. Tchau.